Olá, eu tô vindo hoje fazer mais uma partilha de estudos de caso com vocês e eu queria trazer uma discussão que me parece muito interessante e muito importante de ser feita para a gente pensar aqui juntos. Se você já conhece constelação, você já viu que em muitos casos existe um tipo de final ideal que tem a ver com tomar os pais no coração, que tem a ver com é, se ajoelhar ou fazer uma reverência, ser capaz de fazer uma reverência para os pais no final da constelação. Em muitas constelações isso é demandado, é pedido e é considerado inclusive um final clássico, um tipo de ideal. E na minha experiência, tem se mostrado bastante importante perceber e entender e realmente ser capaz de ler a situação de maneira que essa reverência ou esse final, esse movimento de tomar os pais no coração seja verdadeiramente genuíno. Por que é que eu estou dizendo isso? É bastante comum que no nosso processo de cura das nossas feridas infantis, no nosso processo de compreensão da nossa história de vida e da relação com os nossos pais, a gente precise de um tempo e que essa compreensão ela vai se dar momento a momento, passo a passo, dentro de um processo que é maior. Muitas vezes, uma única intervenção com constelação, o que quer que seja, não é suficiente para que a pessoa possa fazer um processo de elaboração mais complexo a respeito das suas experiências, da sua relação com a família. Então, o caso que eu estou trazendo hoje é de uma mulher, ela tem na faixa dos 40 anos e eu já atendo ela há uns 3 anos mais ou menos. E ela vem num processo muito bonito de compreender os mecanismos que colocaram ela em uma série de relacionamentos abusivos e um quadro depressivo, né? Nesse processo, a gente vem alternando momentos de atendimento individual, de acompanhamento terapêutico individual, de constelações individuais e de constelações em grupo. E agora, mais recentemente, ela pôde finalmente perceber o quanto das dores dela, afinal, estão relacionadas à mãe, especificamente o processo com a mãe dela. Nesse momento, eu convidei ela a fazer uma constelação em grupo, e aconteceu não faz muito tempo. E nessa constelação, o máximo que ela conseguiu fazer foi olhar para a mãe dela ao final de todo um processo que aconteceu e dizer genuinamente: eu te odeio. No meu coração não tem um lugar para você. E nós paramos aí. Isso porque eu entendo que é muito mais poderoso quando a gente é capaz de entrar em contato com uma verdade como essa. É muito mais mobilizador de um processo terapêutico quando ela é capaz de se confrontar com a verdade do sentimento dela em relação à mãe, né? E que isso é suficiente naquele momento para que a consciência dela comece a fazer alguns movimentos em relação a esse ponto que ela encontrou. Então, a partir dali, outros passos foram dados, a gente fez muitos exercícios em atendimento individual, até que bastante recentemente ela, já agora durante a quarentena, num exercício, ela pôde de fato se aproximar dessa mãe e dizer, e pedir perdão, e dizer da dificuldade dela de acolher, da dificuldade dela ao longo de todo esse relacionamento e de que finalmente existe para ela um lugar no seu coração e que, afinal, esse é o amor mais importante da vida dela. Então, entre o momento dessa constelação de se tomar consciência do tamanho da dor que se carrega, da dor que ela vinha carregando ao longo de toda a vida em relação à mãe, a ponto de dizer não para ela, de não poder fazer esse gesto, esse movimento, até o momento em que ela realmente pôde, eu tenho a impressão de que se passaram uns 3 meses, pelo menos. Mas agora eu tô realmente convencida de que esse movimento aconteceu. E isso é muito bonito. Eu tenho certeza que em breve ela já vai poder começar a colher frutos dessa ação dela, né? E o mais importante para mim nessa história é essa capacidade que a gente precisa ter de acolher que não é possível um final feliz numa constelação e de que a maioria dos processos tomam tempo.
É muito possível e muito necessário saber perceber e verificar se o movimento que está acontecendo é verdadeiro. Um final feliz de uma constelação que não seja verdadeiramente consistente, ele não vale de nada. Um gesto vazio de tomar os pais no coração, ele não tem força nenhuma para mobilizar alguma coisa na vida concreta. E esse é um ponto que a gente trabalha bastante na formação, né? Essa sensibilidade, a paciência, o saber acolher o tempo do outro e escutar e perceber os sinais que estão sendo dados e a nossa coragem de confrontar os piores sentimentos que emergem, porque não é nada fácil. Chegar a ponto de dizer publicamente na frente de um grupo inteiro de constelação do seu ódio à mãe, né? Admitir para si mesmo. E isso tem se mostrado muito poderoso no meu trabalho. Dar espaço para que os sentimentos ruins possam emergir antes de forçar um final feliz, ou um final ideal, ou mais desejável, ou uma aparente solução para o processo. Bom, hoje o que eu queria dividir com vocês é isso. Eu deixo um abraço e a gente vai conversando.